1 João 2, 12 a 14, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim o título: A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Meus irmãos, eu sou suspeito de falar sobre juventude porque eu sou pastor dos jovens da nossa igreja. E também, na minha juventude, foi a minha real conversão, com 21 anos de idade. Então, eu gosto muito da juventude porque também eu sou um jovem. Então, eu glorifico a Deus pela juventude da nossa igreja e glorifico a Deus por esse texto, que tem muito a nos ensinar a respeito disso. E eu gostaria de fazer brevemente 3 destaques aqui. Lembrando que é extremamente importante que nós, como igreja, venhamos a instruir e direcionar os nossos jovens, não só com um discurso, mas principalmente com a nossa vida. Nós vivemos em uma cultura e uma realidade que o jovem, ele não aceita mais liderança imposta. O jovem ou adolescente, ele não aceita mais aquela pessoa que simplesmente se chega até ele e diz: eu sou o seu líder. Não. E isso vemos totalmente o desrespeito que os jovens têm para com as autoridades, não só políticas, mas como militares. Eles não o recebem como líderes simplesmente porque assim os são impostos, não. E os jovens também, meus irmãos, não têm recebido mais pessoas que se apresentam como líderes religiosos ou líderes espirituais, mas que não têm o mínimo de convívio com eles. Os jovens têm tido dificuldade com isso. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não os instruem, não os ensinam e, pior, muitas vezes sequer dão exemplo de uma vida correta. Mas é obrigação da igreja, nós como igreja, instruirmos os nossos jovens, instruirmos as nossas crianças, instruirmos os nossos adolescentes e, logicamente, instruirmos até mesmo os adultos. E o discípulo João, que escreveu essa epístola, ele tinha esse entendimento. Ele via essa real necessidade, logicamente que inspirado pelo Espírito Santo, de instruir as igrejas. E ele então escreve essa carta, conhecida como primeira epístola de João. E no primeiro destaque, meus irmãos, do texto que a gente leu, eu quero falar sobre filhos. Porque ele já começa dizendo no versículo 12, você pode acompanhar na sua Bíblia: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João aqui, meus irmãos, ele está se dirigindo não aos filhinhos no sentido de filhos, mas a toda a igreja. João, como um discípulo com certa experiência, ele está tratando todos os cristãos de uma forma carinhosa, chamando eles de filhinhos. Então ele está dizendo a toda a igreja, a todos os seus remetentes: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nome de quem? Do próprio Cristo. Nome do nosso Senhor e Salvador. E nós, meus irmãos, nunca podemos nos esquecer disso. Nunca podemos nos esquecer que só somos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus através da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, do seu sacrifício, morte na cruz e sua ressurreição, que nos dá vida e vida em abundância. Há um ditado popular que diz: todos são filhos de Deus. Não, não são. Todos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, de fato, são filhos de Deus. Nós não podemos nunca nos esquecer disso, porque, como o pastor Jonas disse aqui no começo, não há culto sem arrependimento, não há cristianismo sem arrependimento, não há culto sem contrição, não há cristianismo sem contrição. No dia que esquecermos, como ele mesmo disse aqui no início, que somos pecadores, limitados, insuficientes, a nossa vida com Deus
começa a ser totalmente desestruturada e desestabilizada. Por quê? Porque nos tornamos autossuficientes. Não damos o valor real que Deus merece. Não damos o sentido real ao poder de Deus que devemos dar. E a pessoa autossuficiente, o que ela faz? Ela se basta. Ou seja, aquele que se julga autossuficiente, consequentemente, tem menor contato com Deus. Consequentemente, tem uma menor busca a Deus. Consequentemente, está cada vez mais distante de Deus. Meus irmãos, é muito importante nós lembrarmos de uma coisa aqui, que essa carta não foi escrita para um público-alvo não cristão. Ela foi escrita para um público-alvo cristão. Um público-alvo experiente, porque ao fazermos uma leitura, não uma leitura muito minuciosa, mas uma leitura completa da Epístola de João, nós vemos que João, ele lida com aqueles cristãos falando sobre coisas que um novo convertido não iria entender. Sobre como uma ação demoníaca, sobre como se portar reverentemente diante do Senhor. Isso somente um cristão um pouco mais maduro que é capaz de discernir. Ou seja, mesmo escrevendo para um público maduro, João os relembra: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Cristo. Nunca, meus irmãos, nunca, amigos, poderemos nos esquecer disso. Somos filhos porque Cristo nos tornou filhos. Somos filhos porque o próprio Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados sem nunca ter pecado, para que eu e você não tivéssemos o preço a ser pago, a saber, o inferno, a condenação eterna. Só somos filhos se verdadeiramente temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você tem sido esse filho? Você, meu irmão, tem dado o real valor que isso deve ser dado na sua vida? Você tem buscado cada vez mais esse Deus? Você tem estado cada vez mais próximo desse Pai? Porque se falamos em filhos, falamos de Pai. Muitos cristãos têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a figura paterna de Deus, porque tiveram experiências terríveis com pais aqui na terra. Eu sou um exemplo disso. Pais separados. Tinha uma grande dificuldade em entender Deus como meu pai, porque a figura de pai que eu tinha era uma figura ruim. Era uma figura falha, limitada, humana. Mas é completamente o contrário, meus irmãos. Deus é o padrão perfeito de pai. E se o seu pai tem falhado com você, se o seu pai tem errado com você, a culpa não é de Deus. Porque Deus é o padrão perfeito e Ele nos ensina na palavra dEle, como pais, sermos para com nossos filhos, mas somos falhos, somos pecadores e muitas vezes ficamos aquém desse padrão perfeito de Deus de paternidade. Entenda, Deus é o seu Pai, se você de fato tem Cristo como seu Senhor e Salvador, porque nós somos filhos e nunca podemos esquecer que os nossos pecados são perdoados por causa do nome dEle. E o nome não quer dizer simplesmente um nome, mas toda a sua obra redentora por cada um de nós. O segundo destaque, meus irmãos, que eu quero dar é pais, que é o versículo 13, que é a continuação, a primeira parte que diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Meus irmãos, agora o discípulo João, o apóstolo João, ele está se referindo aos pais, ou seja, aquelas pessoas que têm mais maturidade nas igrejas, que estão ensinando os mais jovens a como se portar diante de Deus, a como se relacionar melhor com Deus, a como aprender mais de Deus. Infelizmente, os pais hoje, da nossa geração, têm perdido essa característica. Por quê? Porque têm ficado cada vez menos tempo com os seus filhos e, consequentemente, têm ensinado cada vez menos a respeito das riquezas celestiais aos seus filhos. Eu nunca vou esquecer uma vez que, lá no Espírito Santo, quando eu estava na igreja de lá, uma mulher da minha igreja chegou ao meu pastor e disse o seguinte: pastor, todos os meus filhos estão desviados
Isso é muito ruim porque eu criei todos na igreja. E meu pastor, de forma bem calma, mas bem direta, ele disse: esse é o seu problema. Filho não se cria na igreja, filho se cria em casa. Não terceirize o serviço. Filho se cria em casa, não na igreja. O pastor Jonas não é pai de ninguém. Eu não sou pai de ninguém ainda. O pastor Nilton não é pai de ninguém. Mas sim, somos pastores. Temos sim o propósito e a missão de cuidar, mas não terceirize a criação do seu filho, pai. Porque a criação do seu filho está ligada diretamente a você. Quem vai ensinar o seu filho sobre quem é Deus é você. Quem vai ensinar o seu filho que Jesus é o Senhor e Salvador é você. Ou pelo menos assim deve ser, de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui, meus irmãos, João ele não está simplesmente dizendo algo para um público específico de pais. Não. Ele está dizendo que todo aquele que tem maturidade cristã pode se tornar um pai, entre aspas. Entre aspas. Por quê? Porque tem a função de instruir e ensinar. Você que é mulher, se você pode instruir e ensinar alguém que está começando no cristianismo, você está cumprindo um papel de pai. Entenda, pai, o nosso pai, Deus. Não que ninguém vai te chamar de pai, ou alguém vai te chamar de mãe, não. Mas porque você tem essa função. E João está dizendo isso. Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, ou seja, vocês têm conhecimento, vocês têm entendimento. Ensine isso para os novos na fé. Ensine isso para aqueles que estão começando a caminhada. Ensine isso para aqueles que sabem muito menos que você. Eu perguntei se você tem feito o seu papel de filho, como um cristão, um verdadeiro filho. E agora eu te questiono, eu te indago a respeito da sua função de pai. Você cristão que está aqui hoje, maduro, que já tem uma caminhada no cristianismo, você tem instruído os novos na fé? Você tem instruído aqueles que estão próximos de você, que não conhecem o cristianismo como você conhece? Porque lembra, a grande comissão em Mateus 28 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ordenado. Isso é chamado para nós todos, ensinar, ou seja, instruir, ou seja, dirigir, seguindo assim, uma função que o nosso Pai Celeste faz conosco mesmo. E Ele nos instrui nessa noite a vivermos assim. Você tem vivido assim? Você tem pedido a Deus em oração: Deus, me use nessa área. Eu tenho 20 anos de igreja, tenho 10 anos de cristianismo, 15 anos, eu nunca ensinei ninguém. Me desculpe, meu irmão, a sinceridade, mas é um grande desperdício de conhecimento. Porque conhecimento que morre em você mesmo não ajuda ninguém. Experiência com Deus. E quando eu digo experiência com Deus, meus irmãos, eu estou dizendo experiência na palavra. Experiência real, de conhecer cada vez mais esse Deus e fazê-lo conhecido. É uma obrigação de todos os cristãos. Charles Spurgeon diz que o cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque cabe a todos nós instruir, ensinar e assim cumprir o nosso papel de missionário. De não só pregar o evangelho, mas ensinar a guardar tudo que Ele nos ordenado. E o terceiro destaque, meus irmãos, caminhando para o fim. Jovens. Primeiro, filhos. Segundo, pais. Terceiro, jovens. Seguindo a lógica do texto. A parte B do versículo 13 diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aqui entra uma pergunta retórica. Somente os jovens têm vencido o maligno? Somente os jovens têm resistido aos dardos inflamados de Satanás? Somente os jovens têm sido fortes, porque o versículo 14, ele é praticamente uma repetição do que já foi dito, dando uma ênfase um pouco maior nos jovens. Será que somente os jovens? Será que João, ele estava dizendo que somente os jovens? Os pais conhecem. Os filhos têm os pecados perdoados e no versículo 14 também conhecem desde o princípio. Mas somente os jovens é dito aqui que têm vencido o maligno. E somente os jovens é dito aqui que são fortes. Meus irmãos, como eu disse no princípio, o apóstolo João,
ele escreveu essa carta para os cristãos, de modo geral. E ele não estava dividindo aqui em faixas etárias. Mas quando ele diz jovens, meus irmãos, é porque a força, o vigor está na juventude. E você pode ter 15 anos e ser um filho, se tem Cristo como Senhor e Salvador. Você pode ser um pai, se tem instruído novos na fé. E também pode ser um jovem, se for forte em Deus, colocando a sua força em Deus, resistindo o maligno, fugindo das tentações, sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode ter 30 anos e, repito, ser um filho, se de fato tem Cristo. Um pai se instrui os novos cristãos, os novos na fé, e um jovem se tem vigor na sua fé, em resistir ao diabo, em fugir das tentações, e estar aprovado diante de Deus. Você pode, meu irmão, ter 60 anos e ser um filho, se tem a Cristo, e ser um pai, se instrui pessoas novas na fé, e ser um jovem, se tem vigor de resistir ao diabo, fugir das tentações e se apresentar limpo diante de Deus, padrão dos fiéis. Meus irmãos, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje não era só para uma faixa etária de jovens, mas para todos aqueles que hoje querem ser jovens diante de Deus, querem ser jovens no vigor e na força, de forma espiritual, diante do nosso Deus, dizendo: Deus, me usa. Assim como o jovem tem força, assim como o jovem tem disposição para na vida terrena correr, se exercitar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, dormir tarde e acordar cedo, eu quero ser assim na minha vida espiritual. Eu quero ser assim no serviço ao Senhor. Eu quero ser assim no zelo pela sua palavra. E assim, meus irmãos, no dia do jovem presbiteriano, que todos nós possamos ser jovens diante do nosso Deus, independente da faixa etária, porque somos a igreja do Senhor. E Ele diz: sejam filhos, porque eu sou o seu pai. Instruam, porque eu os ensino para isso. E sejam fortes, porque a força reside em mim. Então estejam em mim, porque vocês serão fortes. Em nome de Jesus, meus irmãos, que essa palavra venha nos motivar a viver uma vida melhor e mais eficiente como discípulos do Senhor, honrando e glorificando o nome dEle, vivendo uma semana de vigor, vivendo uma semana de força, não física, mas principalmente espiritual, que é o que faz diferença real nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e nos faz filhos, Pai. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas atitudes boas, porque somos pecadores, Pai, mas porque um dia Cristo morreu numa cruz e ressuscitou, e o Espírito Santo nos habilitou a crer, e aqui estamos, Deus, completamente rendidos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos seguir o seu exemplo, Pai, e instruir aqueles que estão chegando novos na fé, Pai. Aqueles que estão aprendendo, iniciando, independente da idade, Pai. Iniciando uma caminhada cristã, que o Senhor, Deus, nos dê disposição para instruir essas pessoas, para ensinar essas pessoas, não só os pais ou os filhos, mas a todos, independente da idade. E também, Deus, pedimos, Pai, que venhamos todos, Deus, ser fortes. Não, Deus, por causa da nossa força e conhecimento, porque somos falhos e limitados, mas que possamos nos colocar totalmente dependentes do Senhor, buscando a força do Senhor, buscando o agir do Senhor, buscando o poder do Senhor para nossas vidas, Pai. E que assim, Deus, o Senhor nos faça fortes, para que possamos resistir ao maligno, Deus, para que possamos fugir das tentações, para que possamos, Deus, com vigor espiritual, viver como discípulos que honram e glorificam o Seu nome, Pai. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo momento de culto, Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite, Pai, verdadeiramente não conhece o Senhor, verdadeiramente até se achava filho, mas tem, através do Espírito Santo, reconhecido, Pai, que está muito longe de, pelos próprios méritos, alcançar a salvação,
Que o Seu Espírito Santo ministre a salvação, Pai. Que o Seu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos ter mais jovens novos na fé aqui, Pai. Para que, assim como igreja, possamos instruí-lo ao real conhecimento da Tua palavra, Deus. Para a honra e glória do Seu nome. Nos usa como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mas o doce amor de meu mestre
algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Eu gostaria de orar com a igreja nesse momento, encerrando esse tempo de culto. Hoje tivemos aqui muitas músicas, mas eu queria que você fizesse uma pergunta ao seu coração. O quanto a música evangélica está fazendo parte da sua vida? O quanto você ouve hoje ler a Bíblia por dia? Nós só amamos o que conhecemos, meus irmãos. Se você se alimenta todo dia de rock, você pode ficar sossegado, você está sendo preparado aí pelo diabo e seus anjos para ser levado para o inferno. Não tem jeito, se você não ouve música só profana, sua mente vai ser profana. Então eu queria desafiar você aqui hoje a começar, não apenas ouvir músicas evangélicas, mas não músicas simplesmente de positivismos, mas música que tem teologia e consola o coração, conforta a vida, empurra a vida para frente. Esse é um ponto para destacar aqui. E outro ponto muito importante, descubra todo dia, a beleza da Bíblia Sagrada. Se você não tem lido a Bíblia, a sua vida vai ficando cada vez mais pobre. Você tem que descobrir tempo para a leitura das Escrituras. Quando a gente participa de um culto de testemunho, como foi o culto de hoje, é importante que se incomode a nossa vida. Quando Deus vai nos usar? Qual será a música de vida que Deus tocará pela minha existência? É interessante que Deus usa o que Ele quer para a glória dEle. 2 episódios, meus irmãos, que a igreja conhece já muito bem, mas que eu nunca esqueci, também tem a ver com o ministério desses irmãos. Medical, acompanhando uma irmãzinha que está morrendo, 30 e poucos anos, Deus não quis curá-la de câncer, uma situação delicadíssima, e eu acompanhando toda a desestrutura que ela viveu em termos de um casamento que acaba, e agora simplesmente morrendo. E eu fui ali chamado nos últimos 30 minutos da vida dela, e eu fui para ali pedindo a Deus, Deus, o que a gente fala para uma pessoa que o Senhor não quis curar? O que a gente fala para uma pessoa que conhece o Evangelho, conheceu o Senhor, enfim, está nos braços do Senhor, mas eu não tenho palavra para dizer para essa irmã nesse momento. Eu estava ali, eu entrei naquele quarto, e que situação delicada. Tinha 4 pessoas ali chorando com ela, já numa melodia que com certeza agradava os céus. Mas eu nunca esqueci, eu sentei do lado daquela irmã, ela lucidamente me abraçou, e eu pedi a Deus, me dá uma palavra. E eu não tinha palavra naquele momento. Tem gente que tem momento que não vem a palavra. E eu nunca me esqueci, meus irmãos, por isso que eu gosto muito do Calmo Sereno, e gosto muito do outro hino, que eles não cantaram aqui, mas fez parte do repertório. Quando eu orava ali, abraçava aquela irmã, dizendo, Deus, só pensando, eu não tenho o que dizer nesse momento. E, do nada, o Araldo começa a cantar no corredor, ser forte, corajoso, e não temas a angústia. Os 2 hinos que essa irmã ouviu antes de morrer foi esse, e depois, calmo, sereno e tranquilo. Eles não entraram naquele quarto. Mas aquela melodia, meus irmãos, chegou dizendo claramente, Deus está presente aqui. Deus usa a música para consolar. Deus usa a música, meus irmãos, como utensílio de vida. E eu fiquei muito feliz quando eu vi eles cantando uma música aqui hoje, que também faz parte do meu repertório de vida. Fiz 8 meses de tratamento de câncer. E não fiquei pedindo ajuda para ninguém. Eu vivi, meus irmãos, os meus momentos sozinhos. E Deus não deixou a minha mulher nem ficar do meu lado, porque ela não parou de trabalhar. E eu lembro que o único dia que eu fiquei em casa, eram 2:30 da tarde. Eu fui para casa, eu não tinha forças. Deitei ali na cama, e foi uma das vezes que eu fui vencido ali. Aí eu estava ali, encolhidinho, e começou a cantar uma música. Eu tenho uma vizinha que é católica. E eu nunca mais me esqueci essa música também. Quando eu estava ali, encolhidinho, me entregando. E começou a cantar lá, e eu comecei, o que está cantando? E a música que cantava era, toda é do Pai, toda a honra e toda a glória. Nunca mais esqueci esse hino. Eu sei que o Fábio Melo canta, e eu louvo a Deus porque o nosso conjunto está cantando. Aquilo me incomodou. Eu levantei, tomei banho e fui para a rua. Falei, chega, está fora, não me entrego a esse tratamento. Estou desafiando você, gente. Deixa a música de Deus incomodar a vida de vocês. Nós vamos orar agora. Se você tem lutas, vem aqui à frente. Se você quiser agradecer, vem aqui à frente.
Se você quiser colocar diante de Deus súplicas e petições, traga aqui à frente. Se você tem nomes para a gente orar agora, traga aqui à frente. Esse é o momento que nós dedicamos a Deus esse culto. Toda a honra, toda a glória, a vida, enfim, que Ele ofereceu a nós pela cruz do Calvário. E por aquilo que nós podemos carregar, meus irmãos. Carregamos Cristo, vivemos Cristo, somos moldados por Cristo. E a sua vida tem que continuar sendo bênção para esse planeta, sal da terra, luz do mundo. Vocês vão cantar Porque Ele Vive. E depois liga aí e canta Tudo é do Pai também, mas vai cantando e o pessoal vai vir aqui à frente, o pastor Nilton vai orar com a gente. Gente, deixa diante de Deus a tua vida agora. Esse momento é que eu chamo de dedicação. Tem luta, traz aqui. Tem alegria, traz aqui. Tem gratidão, traz aqui. Oferece a Deus, enfim, ações de graça, vida, compromissos. Está desempregado, traz aqui agora, Deus, abre uma porta de vida para mim. Deus pode fazer, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. O conjunto vai cantar enquanto isso. Igreja, vem aqui à frente orar. Pastor Nilton suba, vai orar com a igreja. Que Deus trate a nossa vida. Que Deus nos dê uma semana poderosa, uma semana abençoada, uma semana que glorifica o seu nome, uma semana que agrada e glorifica a Deus. Traga para diante de Deus agora súplicas, petições, ações de graça, gratidão no coração, vida na presença de Deus, lágrimas derramadas, nomes de enfermos, gente que precisa. Deus enviou. Se quer cantar junto, pode cantar. Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Vem aqui mais para frente. Vamos orar como igreja. Que Deus trate sua vida. Deus console o seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus trate com riqueza a sua alma. Que Deus amolde a sua vida pela vida de Jesus. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar o dia, chegar a hora em que a dor eu enfrentar, sem medo então terei vitória, por meu Jesus que vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Nós vamos continuar, meus irmãos, em oração. Deus incomoda o meu coração. Pode cantar, vai cantar o Tudo é do Pai e nós terminamos. Mas se tiver gente desviada aqui de igreja, que você venha aqui à frente agora. Seu coração tem estado esfriado, sai do seu lugar ainda e vem aqui à frente agora. Se o seu compromisso com o Senhor tem sido descompromisso, sai do seu lugar ainda em nome de Jesus. Não saia daqui nesta noite sem acertar completamente a sua vida diante do Senhor. Se você tem alguma luta na alma que te afeta agora, traz para diante de Deus agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, que Deus te arranque desse lugar. A sua vida é de Deus, a sua vida volta para Deus. Assuma compromissos completos com Deus. Compromisso de vida, compromisso de entrega. Igreja, ore, feche os olhos e ore. Ore por quem está aqui à frente agora. Ore pela nossa vida. Ore pela igreja.
Ore pelos desviados. Dá-me a parte que Ore pelos esfriados. da herança. Ore por aqueles que estão longe. Deus pode trazê-los nesta noite de volta. Ore por alguém que você conhece que está longe. O Espírito de Deus toca essa pessoa hoje em nome de Jesus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Ó Deus, É dele a tem vitória. misericórdia da nossa igreja, Deus. Alcançada em minha vida. Tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Tudo é do Pai, se sou fraco e Misericórdia de cada família dessa igreja, bem Deus. mais forte é o meu Senhor. Tem misericórdia de cada pessoa que veio aqui hoje, Deus. Cura por amor, que me cura por amor. Oremos. Tudo é do Pai. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, nos dedicando ao Senhor. Ó Deus, Pai, nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. cremos, Pai. Nós cremos que não estamos aqui à frente, ó Pai, em vão. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, assim como moveu as águas lá, ó Ó Pai, Deus. naquele tanque de Betesda, o Senhor pode mover as águas também, ó, essa noite aqui, ó Pai. Ó Pai, mova as águas em nome de Tem Jesus. misericórdia, Deus. E que nós possamos ser curados, ó Tem Pai, misericórdia, pelo agir Deus. do Teu Santo Espírito. Ó Pai, nós estamos aqui Aviva a clamando tua por obra, pessoas que precisam de cura física, ó Ó Pai. Deus. Precisam, ó Pai, do agir do Senhor. Precisam do toque do Crianças Senhor. no hospital Precisam, ó agora, Santíssimo Pai. Deus, do agir do Senhor. Por isso, atenda a nossa Antônio, oração. Pai. Atenda o nosso clamor. Santíssimo Deus, há pessoas aqui à frente, ó Pai, pedindo pelos relacionamentos, Tem pela piedade, harmonia Deus. dentro de casa, pela paz no casamento. Tem Em piedade, nome de Deus. Jesus, ó Santíssimo Deus, conserta esse casamento. Em nome de Jesus, quebranta esses corações. Tem piedade, que eles Senhor. venham renovar os votos diante do Senhor, ó Pai. Venha consertar a vida, que haja perdão, que haja respeito. Em nome de Jesus, ó Pai, transforma cada lar e Amém, cada casa Pai. aqui para a glória do Teu nome. Ó Santíssimo Deus, há pessoas aqui clamando por um trabalho, ó Santíssimo Deus. Abre a situação portas, Deus. difícil. Abre ó, portas, Pai, às Deus. vezes não há Tem o piedade, mantimento Senhor. em casa. Abre em portas, nome Deus. de Jesus, tem misericórdia Por desse favor, Teu filho. Senhor, em nome de Ó Jesus. Pai, a Tua palavra diz que fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Ó, Pai, em Deus. nome de Jesus, sustenta, ó Pai. Sustenta a casa, Ó, sustenta Deus. a vida do Teu servo e abre as portas do trabalho, ó Pai, para esta Pra vida, glória para essa do Senhor, família, Pai. para esse jovem, para esse Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pai, há servos e servas do Senhor aqui, ó Pai, passando por lutas espirituais. Tem piedade, Ó Senhor. Santíssimo Deus, em nome de Jesus, que eles venham Conforta a abraçar vida, o escudo da fortalece a fé, fé, ó Pai, para alegra a apagar os alma, dardos inflamados do enriquece o inimigo, coração, que toda dê arma vitória, Pai. forjada contra o Teu servo, contra a Tua serva, ó Pai, não venha prevaleça, prosperar, Pai. caia por terra os inimigos de Deus, que o Senhor levante, ó Pai, e vá à frente e vença Ó, a batalha Deus. por nós, pois carecemos de Ti. Pai, eu venho pedir aqui por pessoas, ó Pai, que têm passado angústias na alma, ó Pai. Tem precisado, ó Pai, de medicamento para ficar em pé. Tem piedade, precisado Deus. de medicamento para dormir. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, ajude essa Tua serva e esse Teu servo a Ó, depender Deus. de Ti, ó Pai, a confiar em Ti. Ajude, liberta das medicações, ó Pai. Liberta disso, ó Santíssimo Deus. Traga ânimo, traga alegria, traga paz, ó Santíssimo Deus, ao Teu servo e à Tua serva, para que possa viver, ó Pai, integralmente na Tua presença e para a glória do Senhor. Amém, Pai. Eu coloco a Tua igreja, ó Pai. Coloca esse Teu povo diante do Senhor. Atenda a cada oração, cada súplica, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso grande Deus e Pai, que a comunhão, a alegria, o poder do Espírito Santo continue agindo sobre as nossas vidas hoje e até a volta de nosso querido Jesus. Amém. Gente, até quarta-feira.